Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui resolver uma lista de exercícios que envolve a parte de análise de água e análise efluente. Essa primeira questão diz o seguinte: algumas indústrias químicas utilizam caldeiros para gerar vapor. E uma das análises mais importantes é a prova de salinidade. Admita que após coletar uma amostra de água, um técnico químico transferiu 50 ml dessa amostra de água de caldeira para o Erlenmeyer. Acrescentou algumas gotas de cromato de potássio a 1%. Homogeneizou e titulou com solução 0,2230 mol por litro de nitrato de prata, gastando 40,3 ml. Calcule a concentração de cloreto em ppm. Considere que na titulação do branco foram gastos 2 ml de nitrato de prata. Dados: massa molar em gramas por mol. Cloreto 35,5, prata 108, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Ok? Então vamos lá resolver o problema. Então, já que é uma titulação, vamos precisar de um suporte universal, um Erlenmeyer, uma bureta âmbar, né? Porque a gente vai titular com nitrato de prata e nós sabemos que na presença da luz o nitrato de prata se decompõe. Vamos pegar aqui os dados. Então, o nitrato de prata, a molaridade dele é 0,2230 mol por litro. O volume que eu gastei, 40,3 ml. E o volume que eu gastei para titular o branco, 2 ml. No Erlenmeyer, nós teremos os 50 ml da amostra. Ok? Bom, o volume gasto foi 40,3, mas eu tenho que subtrair o branco, que são 2 ml. Então, na realidade, o volume gasto passou a ser 38,3 ml. Então, esse é o volume que eu vou usar. Inicialmente, vamos calcular a quantidade de mols do nitrato de prata, que é quantidade de mols do nitrato de prata é molaridade vezes o volume. Substituindo os valores, molaridade 0,2230 vezes o volume. O volume é 38,3 ml. Transformando para litro, fica 0,0383 litros. Fazendo o cálculo aí, encontramos que a quantidade de mols de nitrato de prata gasto é 0,085409 mol. Ok? Colocamos a reação. Na reação eu tenho nitrato de prata em solução aquosa. Vai reagir com o cloreto da água. Vai formar um precipitado branco, que é o cloreto de prata, mais o nitrato que vai ficar em solução. Então, aqui, ó, a proporção em mol eu tenho. Para cada 1 mol de nitrato de prata, ele se combina com 1 mol de cloreto. Ok? Então, a quantidade de mol de nitrato de prata, eu coloco aqui, que eu achei aqui, 0,0085409. Logo, a quantidade de mol de cloreto será a mesma. Por quê? A proporção é 1 para 1. Então, achamos a quantidade em mol de cloreto. Porém, temos que achar a concentração dele, ok? Então, vamos seguir. Para achar a massa do cloreto, vai ser número de mols vezes a massa molar. A quantidade em mol eu calculei, 0,0085409, vezes a massa molar do cloreto, que é 35,5. Então, fazendo essa conta aqui, dá 0,3032 gramas, que equivale a 303,2 miligramas. Ok? Eu tenho que achar a concentração em miligramas por litro, em ppm. Então, vou fazer uma regra de 3. 303,2 miligramas corresponde a 50 mililitros, que foi o volume da amostra de água que eu usei. Para 1000 mililitros, eu vou ter Y, que vai dar 6.064 miligramas por litro. Então, a concentração de cloreto é 6.064 ppm. Ok? Então, esse aí é o valor final encontrado. Ok? Então, fizemos, utilizando o conceito de mol, né? Utilizando a estequiometria, porém, você pode fazer utilizando também a fórmula, né? Como eu vou mostrar aqui. Ó. A concentração do cloreto é igual ao volume que você gastou para titular a amostra, menos o volume que você gastou
para titular o branco, vezes a molaridade do nitrato de prata, vezes 35,5, vezes 1.000, dividido pelo volume da amostra. Substituindo aqui, ó, concentração de cloreto será 40,3 ml, né, menos 2 ml, vezes a molaridade, ó, do nitrato de prata, 0,2230. A massa molar aqui, ó, do cloro, 35,5, vezes 1.000, dividido por 50. Então, fazendo a conta aqui, encontramos, ó, concentração de cloreto igual a 6.064 ppm. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Questão número 2. No laboratório de controle de qualidade, após o turbidímetro quebrar, foi realizada a análise do teor de sulfato da seguinte forma. Em uma amostra de água contendo 150 ml, essa amostra é titulada com solução 0,1 mol por litro de cloreto de bário, gastando-se 100 ml. Calcule quantos ppm de sulfato está presente nessa amostra de água. Dados: massas molares em gramas por mol, bário 137, oxigênio 16, enxofre 32 e cloro 35,5. Bom, essa questão aqui é uma questão que ele pede o teor de sulfato, né, e a gente faz utilizando o turbidímetro. Mas nesse caso aqui, o turbidímetro está quebrado. Então, ele fez por titulação, ok? Aí vamos ver aqui. Então, o que é que eu preciso? Suporte universal, o Erlenmeyer, e aqui uma bureta, ok? Os dados. Cloreto de bário, tirando daqui dos dados que deu, a molaridade 0,1 mol por litro, e o volume que ele gastou, 100 ml. No Erlenmeyer eu tenho o volume da amostra, que é 150 ml. E ele quer saber a concentração de sulfato em ppm. Vamos achar a quantidade em mol de cloreto de bário, que é a molaridade vezes o volume. Molaridade, 0,1 foi dado aqui, ó, vezes o volume, 0,1. Por que 0,1? Porque o volume ele deu aqui em mililitros. Eu transformei para litros, ficou 0,1. Fazendo essa conta, fica 0,01 mol de cloreto de bário. Agora a reação. O cloreto de bário vai reagir com o sulfato, que está em solução aquosa, vai formar um precipitado, sulfato de bário, precipitado branco. E o cloreto, né? 2 mol de um cloreto. Então aqui a proporção é o seguinte: para cada 1 mol de cloreto de bário, ele reage com 1 mol de sulfato. A quantidade em mol é 0,01, que a gente calculou, a quantidade de cloreto de bário, que vai ser a mesma quantidade de sulfato, a mesma quantidade em mol, porque a proporção é de 1 para 1. Pronto, então eu já achei a quantidade em mol de sulfato. Aí agora eu tenho que achar a massa. A massa de sulfato será o número de mols vezes a massa molar dele. Número de mols 0,01, a gente calculou aqui, vezes a massa molar. A massa molar dele é você somar as massas molares, né, do enxofre, que é 32, mais o oxigênio, 16 vezes 4. Né? 64 mais 32 dá 96. Então, a massa é 0,96 gramas, que corresponde a 960 miligramas. Só que eu quero o resultado em ppm. Então, vou fazer uma regrinha de 3 aqui. Ó. 960 miligramas de sulfato, eu encontrei no volume de 150 mililitros. Em 1.000 mililitros, que corresponde a 1 litro, né, para transformar para ppm, eu botei Y. Fazendo essa conta, ó, achamos aqui, ó, 6.400 miligramas por litro, ou seja, 6.400 ppm. Então, a concentração do sulfato é 6.400 ppm. Quando eu falo concentração aqui, pessoal, não é a concentração comum, né? Porque o que importa aqui é a unidade. Se a unidade é ppm, então a concentração aqui é em ppm. Ok? Espero que tenham entendido. Questão número 3. O dióxido de carbono, CO2, é um gás que, ao reagir com a água, aumenta a sua acidez devido à formação do ácido carbônico, H2CO3. Calcule a acidez carbônica, ou ppm de CO2, de uma alíquota de 100 ml de água
a qual necessitou para sua completa neutralização de 22,8 ml de hidróxido de sódio, 0,022 mol por litro. Abaixo temos a sequência com a determinação do CO2. Dado: massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Então, ele dá uma sequência aqui, um fluxograma, né, que você tem que coletar a amostra de água aqui na proveta, 100 ml, e você vai transferir essa amostra para o Erlenmeyer e vai colocar o indicador, fenolftaleína. E em seguida você vai titular com solução de NaOH 0,02 normal, que equivale a 0,02 mol por litro. Então, quais são os dados aqui? Na bureta, eu terei hidróxido de sódio, molaridade 0,02 mol por litro, volume gasto 22,8 ml. No Erlenmeyer, eu terei a amostra de água, 100 ml de água, né, com o indicador fenolftaleína. Ok? Isso é uma titulação clássica, né? Quando você vai titular, aqui no Erlenmeyer estará incolor, né? Porque a fenolftaleína em meio ácido é incolor. Quando você começar a titular, que houver a neutralização aqui, então vai ficar rosa, indicando o final da titulação. Então ele vai gastar 22,8 ml. Vamos primeiro calcular a quantidade de mols de NaOH, que será a molaridade vezes o volume. Molaridade, 0,02 mol por litro, vezes o volume, 22,8 litros. Aqui eu transformei para aqui está em mililitros, eu dividi por 1000 e transformei para litro. Fica 0,0228 litros. Fazendo essa conta, encontramos 0,000456 mol. A reação, o CO2, que está presente na água, vai reagir com hidróxido de sódio, formando o bicarbonato de sódio. Ok? Isso aqui é uma reação simplificada. Então, para cada 1 mol de CO2, eu terei a formação de 1 mol de NaOH. A quantidade de mols de NaOH a gente calculou aqui em cima. 0,000456 mol. Que será a mesma quantidade de mol do CO2. Porque a proporção é de 1 para 1. Então, vamos aqui achar a massa de CO2. Então, eu fiz uma regrinha de 3 aqui. Em vez de usar aquela fórmula N é igual a massa vezes massa molar, eu fiz essa regra de 3. 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas. Nessa quantidade de mol de CO2, eu vou ter X. Fazendo essa conta, fica 0,02064 gramas de CO2. Transformei para ppm, né, para miligramas, e multipliquei por 1000. Porque o resultado ele quer em miligramas por litro. Aí eu já multipliquei por 1000. Aí agora eu vou fazer a seguinte regra de 3. Eu tenho 0,02064 gramas em 100 ml. Em 1000 ml eu vou ter Y. Ok? Então, fazendo essa continha aí, e já transformando para ppm, eu terei 200,64 miligramas por litro. Ok? Aqui é 20,064 miligramas, mas aqui veja que eu usei em gramas. Mas quando você faz a conta aqui e multiplica por 1000, aí você tem miligramas. Então você tem uma concentração em ppm de CO2 nessa amostra de água de 200,64 ppm. Ok? Questão número 4. A fim de analisar o teor de sódio em um paciente com pressão alta, foram colhidos 50 ml da amostra de urina, a qual foi transferida adequadamente para um balão volumétrico de 500 ml, e então devidamente aferido com água deionizada. Após completa homogeneização, foi realizada a leitura no fotômetro de chama, o qual previamente calibrado com solução padrão de cloreto de sódio. E o valor encontrado foi de 25 unidades de emissão. A figura ao lado apresenta a curva de calibração utilizada na análise, né? Bem como a equação da reta. Com esses dados, calcula a concentração de sódio em ppm na amostra original. Bom, aqui é o gráfico, né, onde você observa que no eixo Y está em unidades de emissão
e no eixo X está a concentração de sódio em ppm. E aqui acima a gente tem a equação da reta, né? E o R2, que é 0,9981. Então, inicialmente, você tem um recipiente com urina, 50 ml de urina. Aí ele vai colocar no balão essa urina, né? Para fazer a diluição, né? E a leitura, um dos dados, né? A leitura foi de 25 unidades de emissão. Ok? A equação da reta é igual a y igual a 1,9591x menos 3,7402. É a equação da reta que está aqui no gráfico. Ok? Então o y será a leitura e o x será a concentração em ppm. Então vamos substituir na equação. Y não é a leitura ele deu 25 unidades de emissão. Então 25 igual a 1,9591x menos 3,7402. Então, passando para o primeiro membro, fica menos 1,9591x igual a menos 3,7402. Passa o 25 para o segundo membro, fica menos 25. Então, fica, né? Multiplicando tudo por menos 1 aqui, fazendo as contas, 1,9591x, que é a concentração, né, o x, é igual a 28,7402. X será igual a 28,7402 dividido por 1,9591. X será igual a 14,67. Ok? Então, esse valor aqui é 14,67 ppm. Porém, houve uma diluição, né? Que ele tomou 50 ml da amostra, tomou o que eu digo, pessoal, e colocou no balão. Ok? Então, ele colocou 50 ml da urina num balão e completou o volume para 500 ml. Então, ele fez uma diluição. Então, nós precisamos corrigir esse valor, multiplicar pelo fator de diluição. E como é que eu acho? O fator de diluição é o volume do balão dividido pelo volume da amostra que eu coloquei. Então, fica 500 dividido por 50. O fator de diluição é exatamente 10. Ok? Então, agora eu vou pegar o resultado, que deu 14,67, e multiplicar por 10. Então, a concentração de sódio na urina em ppm será igual a 146,7 ppm. Ok, pessoal? Questão número 5. Segundo a portaria de consolidação do Ministério da Saúde 05 de 2017, teores de ferro menores que 0,3 mg por litro são aceitáveis para sistemas de abastecimento de água. Numa análise de ferro feita por um técnico em química, a seguinte curva analítica foi obtida a partir de padrões de ferro 2+, na faixa de 0,1 a 1 mg por litro, empregando o método colorimétrico da 1,1 ou 1,10 fenantrolina. Em relação à metodologia para a determinação de ferro, responda as seguintes questões, né? Então, aqui está a curva, onde você tem no eixo Y aqui os valores de absorvância, e no eixo X você tem a concentração de ferro. Então, os seguintes questionamentos são feitos, né? O técnico em química preparou uma amostra de água em duplicata de maneira idêntica aos padrões. Posteriormente, analisou, se obtendo os valores de 0,020 e 0,024 para absorvância. Se você fosse o supervisor deste técnico, você aprovaria a análise? Justifique. A letra B. Será que a concentração de ferro na amostra está dentro do aceitável, de acordo com a portaria de consolidação MS de 5 de 2017? Bom, a letra A, se você analisar aqui os valores de absorvância, 0,02, 0,024. Se você tirar a média aqui, dá 0,022. E 0,022 está aqui, está dentro da curva. Então, é um valor aceitável. Ok? A gente só não aceitaria se desse um valor acima de 0,10, que estaria fora da curva. Então, a resposta aqui é sim, pois os valores de absorvância e também a média dos valores estão dentro da curva de calibração apresentada. A letra B. Bom, a letra B ele quer saber a concentração de ferro na amostra, né? Então, veja, os valores de absorvância são 0,020 e 0,024. Logo, a média de absorvâncias é 0,022.
Então, esse é o valor que eu vou usar para fazer o cálculo. Se você observar o gráfico aqui, você tem aqui a equação da reta, que é y igual a 0,10632x menos 0,00268. Aí eu vou substituir, ó, no lugar de y, que é o eixo, esse eixo y aqui, será a absorbância. Então eu chamei de ABS. Igual a 0,10632 vezes o quê? X. Quem é X? X será a concentração de ferro 2+, menos 0,00268. Então vamos substituir o valor da absorbância aqui e calcular o valor da concentração. A absorbância, 0,022, que é o valor médio, né, que eu tinha falado para vocês, igual a 0,10632 vezes o quê? A concentração do ferro 2+, que é a que nos interessa, menos 0,00268. Fazendo essa conta, a concentração de ferro 2+, é igual a 0,2321, né? O que dá aproximadamente 0,23 ppm. Qual é a conclusão que eu chego? Que o resultado encontrado, 0,23 ppm, está de acordo com a portaria MS 5/2017, que estabelece um valor máximo permitido de 0,3 ppm. Ok? Então, o valor máximo que ele diz aqui é 0,3 mg por litro. E nós achamos 0,23. Então, os valores estão de acordo com a portaria. Ok? Questão número 6. O índice de dureza da água é um parâmetro importante usado para avaliar a qualidade da água. Denomina-se dureza total a soma das durezas devido aos íons cálcio e magnésio, sendo tradicionalmente expressa como concentração de carbonato de cálcio em miligramas por litro. Uma fábrica de cerveja solicitou análise de água subterrânea para ser utilizada em seu processo de fabricação. O analista utilizou a técnica de titulação complexométrica e titulou uma amostra de 100 ml de água subterrânea com EDTA 0,0100 mol por litro, a qual consumiu 15,30 ml de EDTA. Considerando o exposto, qual foi a dureza da água encontrada, expressa em miligramas por litro. Dados, né? Massa molar de carbonato de cálcio, 100,087 gramas por mol. Ok? Então, veja. Nessa questão, é uma questão que envolve a parte de dureza, vai ocorrer aí uma titulação complexométrica. Então, você tem um becker aqui contendo um certo volume de água que você vai tomar 100 mililitros dessa amostra de água. Então, você vai ter aqui um suporte universal, aí você vai transferir os 100 mililitros da amostra através de uma pipeta volumétrica para o Erlenmeyer, né? Você vai transferir para cá os 100 mililitros. Então, aqui, ó, houve um gasto de 15,30 ml de EDTA e a molaridade do EDTA é 0,010 mol por litro. Inicialmente, vamos calcular a quantidade em mol de EDTA. Por quê? Porque eu tenho o volume gasto e tenho a molaridade. O número de mols do EDTA será molaridade vezes o volume. Molaridade 0,01, a gente viu aqui. O volume está em mililitros, eu dividi por 1000, transformei para litro. Fica 0,0153. Fazendo essa conta, a quantidade em mol de EDTA será 1,53 vezes 10 menos 4 mol. A reação. Na reação eu terei EDTA mais os íons cálcio e magnésio da água que estão presentes, ok? E haverá a formação de um complexo com cálcio e magnésio. Então, 1 mol de EDTA vai reagir com 1 mol dos íons cálcio e magnésio e vai formar 1 mol do complexo. A titulação complexométrica, ela tem um aspecto importante, porque toda a reação ela ocorre na proporção de 1 para 1. Isso ajuda você a resolver as questões. Como? Veja, eu achei aqui a quantidade de mols de EDTA que reagiu. Se reagir 1,53 vezes 10 menos 4 mol, logo, a quantidade em mol de cálcio e magnésio será 1,53 vezes 10 menos 4 mol. Ok? Então, já achei a quantidade em mol de cálcio e magnésio, que é para a dureza total. Vamos achar a massa em termos de carbonato de cálcio. A massa será a quantidade em mol que eu achei,
vezes a massa molar que ele deu, que foi quanto? 100,87 gramas por mol. Substituindo a quantidade em mol, 1,53 vezes 10 a menos 4 mol, vezes a massa molar, que é 100,087 gramas por mol. Fazendo essa conta, encontrei a massa de carbonato de cálcio, que é 1,531 vezes 10 a menos 2 gramas. Então, a concentração, para expressar em ppm, eu vou pegar o valor 1,53 vezes 10 a menos 2 gramas, vou multiplicar por 1000. Por quê? Para transformar para miligramas. Eu não quero miligramas por litro, já transformo para miligramas aqui. E o volume gasto, que é 100 mililitros, eu vou usar ele em litros. Então, ó, fica 15,31 dividido por 0,1 litro, vai dar 153,1 ppm. Essa é a concentração de carbonato de cálcio, que nada mais é do que a dureza total. Então, a dureza total será 153,1 miligramas de carbonato de cálcio por litro. A gente expressa em termos de carbonato de cálcio, apesar de que você vai titular cálcio e magnésio aqui. Bom, aí a resposta, ó, será a letra D, 153,1 miligramas por litro. Se você quiser saber a dureza de cálcio, bom, aí você vai fazer outra titulação. Aí você usa o volume de 100 mililitros, ou você pega outra alíquota de 100 mililitros, faz a titulação com EDTA, só que o indicador, você vai usar outro indicador, você vai usar o Murexida, porque aí você tem que ajustar o pH para poder fazer a titulação. Aí você vai determinar cálcio e, por diferença, você tem o magnésio. Tá certo? Sétima questão. No procedimento de Winkler, para a determinação de oxigênio dissolvido, considerando que 1 ml de sulfato de sódio, 0,025 molar, usado na titulação das amostras, é equivalente a 0,2 mg de oxigênio por litro titulado. E sabendo que 5 ml de sulfato de sódio, 0,05 molar, foram gastos na titulação de 200 ml de determinada amostra, qual a concentração de oxigênio dissolvido nessa amostra? Bom, quais são os dados? Ele dá uma informação aqui, ele diz que 1 ml de sulfato de sódio, 0,025 molar, equivale a 0,2 mg de oxigênio. Essa informação aqui eu vou usar para fazer, mas não agora, para fazer depois. Vamos coletar os outros dados. Então ele vai titular com tiosulfato de sódio, vai gastar 5 ml, foi dado aqui, ele gasta 5 ml de sulfato de sódio, e a molaridade dele é 0,05 mol por litro. Ok? Então aqui no Erlenmeyer eu vou ter 200 ml da amostra. Então, para ilustrar aqui, vai ocorrer a reação entre tiosulfato de sódio e iodo. Aí você pergunta, professor, aqui está a ilustração do tiosulfato de sódio. Mas no Erlenmeyer não tem iodo. Esse iodo apareceu de onde? Por quê? Quando a gente está preparando a solução para determinar o oxigênio dissolvido, a amostra, a gente coloca ácido fúrico, coloca uma solução de sódio azida, ok? Quer dizer, iodeto alcalina azida, né? Então, esse iodeto alcalina azida, ele vai liberar iodo. E esse iodo será titulado com tiosulfato de sódio, né? O iodo liberado é proporcional à quantidade de oxigênio dissolvido. Por isso que a gente faz essa reação aqui. Que a reação será o iodo liberado no meio, reage com tiosulfato de sódio, com 1 mol de tiosulfato de sódio, formando 1 mol de tetrationato e 2 mol de iodeto de sódio. Então vamos resolver usando a fórmula. Usando a fórmula, eu não vou precisar dessa primeira informação aqui. A fórmula diz OD em miligramas por litro será o volume que você gastou, vezes a normalidade do tiosulfato, vezes 8.000, que é o milho equivalente do oxigênio, vezes o fator de correção da solução dividido pelo volume da amostra. Então, substituindo, OD será o volume que você gastou, 5 ml, está aqui, ó. A normalidade do tiosulfato de sódio. Aqui eu tenho a molaridade, 0,05 mol por litro, mas nesse caso aqui, a molaridade é igual à normalidade. Então, vai ser a mesma coisa. 0,05 mol por litro, vezes 8.000, vezes 1, que é o fator de
correção da solução, dividido pelo volume da amostra, 200 ml. Está aqui. Ó. Então, fazendo esse cálculo, eu encontro 10. Logo, a resposta é: o OD será 10 mg de oxigênio por litro. Ok? Bom, pessoal, vamos resolver a questão de outra maneira, ok? Então, a gente vai usar o conceito de mol. Os mesmos dados, 1 ml de sulfato de sódio, 0,025 mol por litro, equivale a 0,2 mg de oxigênio por litro. O volume que eu gastei, 5 ml, a molaridade, 0,05 mol por litro. E o volume da amostra de água, 200 ml. Então, o que é que eu fiz aqui? Ele diz que 1 ml de sulfato 0,025 equivale a 0,2 mg. Aí eu calculei a quantidade de mol, que só eu multiplicar o volume pela molaridade. Então eu multipliquei a molaridade vezes o volume. Então a molaridade 0,025 vezes o volume. Qual é o volume? 1 ml, só que eu estou chamando para litro, dá 10 a menos 3 litros. Isso equivale a 2,5 vezes 10 a menos 5 mol. Ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 5 mol equivale a 0,2 mg. Que é a mesma coisa que eu dizer que 1 ml, 0,025 equivale a 0,2 mg. Ok? Aí depois calculei a quantidade de mol de tiosulfato, que é molaridade do tiosulfato vezes o volume, que é o que eu gastei. Molaridade 0,05 vezes o volume, não é 5 ml, transformei para litro, dividir por 1000, fica 5 vezes 10 a menos 5. Isso equivale a 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. Aí, ó, isso aqui eu já tenho. 2,5 vezes 10 a menos 5 mol equivale a 0,2 mg de oxigênio, que eu achei aqui. Na quantidade em mol de tiosulfato que eu gastei, coloquei aqui embaixo, eu vou ter X. Aí vou achar, fazendo essa conta aqui, eu vou achar essa quantidade de oxigênio, que dá 2 mg de oxigênio, ok? Porém, esses 2 mg de oxigênio está presente em 200 ml. Só que eu tenho que expressar em miligramas por litro. Então, eu tenho 2 mg de oxigênio em 200 ml. Em 1000 ml, que equivale a 1 litro, equivale a Y. Então, fazendo essa conta, eu encontro que a resposta do OD é igual a 10 mg por litro. Ok? Oitava questão. A DBO e a DQO são métodos para caracterizarem efluentes quanto à carga de poluentes. 1. Substâncias como cloreto dissolvido nos efluentes influenciam no resultado da DQO, sendo necessária uma correção levando em conta este problema. 2. Enquanto que na determinação de DQO se utiliza um oxidante forte como uma mistura de dicromato de potássio e ácido fúrico, na determinação da DBO, o oxidante utilizado é o oxigênio e a oxidação requer a interferência de bactérias. Item 3. A determinação da DBO para o mesmo efluente é sempre mais rápida do que a determinação do DQO. Item 4. A diferença entre DQO e DBO indica aproximadamente a porcentagem de matéria orgânica não biodegradável presente no efluente. Item 5. DQO e DBO medem a quantidade de oxigênio dissolvido nos efluentes através de processos químicos e biológicos, respectivamente. Sob estes métodos, é correto o que se afirma em. Né? Então, ele dá algumas alternativas aqui, a gente vai analisar esses itens e ver o que é que está certo e o que é que está errado. Ok? Vamos analisar aqui o primeiro. Substâncias como cloreto dissolvido nos efluentes influenciam no resultado da DQO, sendo necessária uma correção levando em conta este problema. Esse item ele é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque se por acaso tiver cloreto, veja que a gente tem a solução catalisadora, que ela é a base de sulfato de prata. E a prata reage com cloreto, pode formar precipitado. Então, esse fator deve ser levado em consideração. Para isso, você utiliza uma solução de sulfato de mercúrio. Porque o sulfato de mercúrio
ele vai reagir com os interferentes. E aí você vai poder realizar a titulação sem maiores problemas, ok? Então o item 1 é verdadeiro. O item 2. Enquanto que na determinação de DQO se utiliza um oxidante forte, como uma mistura de dicromato de potássio e ácido fúrico, na determinação de DBO, o oxidante utilizado é o oxigênio e a oxidação requer a interferência de bactérias. Verdadeiro, né? A gente utiliza para DQO uma solução oxidante forte, que é uma mistura de ácido fúrico e dicromato de potássio, mas na DBO a gente utiliza as bactérias, né? Então, a gente incuba a amostra e ela fica por 5 dias sendo degradada. Então, esse item é verdadeiro. O item 3. A determinação de DBO para o mesmo efluente é sempre mais rápida do que a determinação de DQO. Bom, isso aqui é falso, né? A DQO você faz rápido, né? É uma oxidação química, né? É uma degradação química. Então, com 3 horas você termina a análise. Já a DBO, é necessário você incubar a amostra e fica lá por 5 dias para você poder fazer a análise. Então, esse item aqui é falso, ok? A DQO é mais rápido do que a DBO, ele está dizendo o contrário. O item 4. A diferença entre DQO e DBO indica aproximadamente a porcentagem de matéria orgânica não biodegradável presente no efluente. É verdadeiro, né? Então a gente vai, através da DQO e da DBO, você vai saber a percentagem de matéria orgânica que foi biodegradada. O item 5. DQO e DBO medem a quantidade de oxigênio dissolvido nos efluentes através de processos químicos e biológicos, respectivamente, né? Então, isso aqui é falso, né? Porque ele mede a matéria orgânica. O que a gente determina no final é a questão da matéria orgânica. Então, aqui, a resposta certa será a letra C. Então, verdadeiro. Eu vou destacar aqui, pegar o meu marca-texto, né? Resposta verdadeira. O item 1, vou destacar aqui, o item 1 é verdadeiro. O item 2 também é verdadeiro. E o item 4 também é verdadeiro. Então, por isso que a resposta é a letra C. Estão certos. Itens 1, 2 e 4 apenas. Ok? Questão número 9. 48 ml de uma amostra de efluente foi diluída até completar o volume do recipiente. A amostra diluída sem incubação apresentou OD igual a 20 mg por litro. E a amostra incubada durante 5 dias apresentou OD igual a 8 mg por litro. Sabendo que o frasco de DBO utilizado tem um volume de 300 ml, calcula o DBO5 desse efluente. O DBO5 é o DBO após 5 dias. Quais são os dados que a gente tem? O OD deu 20 mg por litro. Assim que ele fez a diluição, ele fez logo o OD. Aí encontrou 20 mg por litro. Depois ele pegou outra amostra, incubou e fez o OD. Aí encontrou 8 mg por litro. Por que diminuiu? Porque durante esse período as bactérias vão consumindo o oxigênio. Daí essa diluição. Outra informação. O volume diluído, 48 ml, esse foi o volume da amostra. E o volume do frasco, 300 ml. Vamos achar a percentagem de diluição. 48 ml está presente em 300 ml, que é o volume do frasco. Em 100 ml, X, porque eu quero achar a percentagem. Então, fazendo esses cálculos aí, ó, a percentagem dá 16%. Então, a fórmula é DBO25, quer dizer, 20 graus durante 5 dias. Em miligramas de oxigênio por litro é igual a A menos B vezes 100 dividido pela percentagem de diluição. A é o OD feito na hora, ó, dá 20 mg por litro. B é o OD após 5 dias, que é 8 mg por litro. Vamos substituir. Então, DBO será 20, que é o OD feito na hora, 20 mg por litro, menos B, que é 8, que é o OD feito após 5 dias, vezes 100 dividido pela percentagem de diluição que a gente calculou aqui.
Fazendo esse cálculo, dá 75. Então, DBO 25, 20 graus durante 5 dias, é igual a 75 miligramas por litro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.